Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui, pela graça de Deus, para ministrarmos mais uma escola, uma pré-aula da nossa escola dominical, departamento da IBD. Lição esta que vai ser redigida no dia 6 de março de 2022, isto é, no próximo domingo, e que temos como lição do trimestre, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. A lição que Deus propõe ao nosso coração para este domingo de 6 de março, ela quer falar sobre as profecias despertam e trazem esperança. Nosso textuário diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Isto está no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. A nossa verdade prática diz: as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor, e elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. A nossa leitura em classe, ela se encontra em dois livros proféticos, Jeremias e Joel, e também na revelação de Jesus através de João, lá no Novo Testamento, em Apocalipse 1, versículo 1, capítulo 3, a leitura se inicia em Jeremias 1, 4 a 10 e Joel 1, versículo 3. Jeremias diz o seguinte: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei as nações, te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falar, tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e para edificares, e para plantares. Na sequência, em Joel, está dizendo a nossa leitura em classe: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos e vossos filhos, e a seus filhos e os filhos destes a outra geração. Em Apocalipse continua dizendo, na nossa leitura em classe: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo o que tens visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem, queridos, o primeiro versículo que nós devemos ter como base para toda a nossa leitura, para nós entendermos o contexto do ofício do profeta,
que foi uma escolha e uma opção de Deus para a vida de homens específicos num determinado tempo geográfico e cultural. Homens diferentes, com valores diferentes, dentro de um contexto de sabedoria que Deus escolheu, dentro da simplicidade de alguns e sabedoria de outros, para revelar a sua sabedoria a nós, como Igreja do Senhor, aos povos em geral. O primeiro texto que nós temos que ter em mente é o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 20, que diz o seguinte: não desprezeis as profecias. No tempo das profecias, em que elas aconteceram até, segundo o contexto bíblico, lá em João, capítulo 5, versículo 11, em Mateus, capítulo 11, perdão, versículo 11, versículo 9, Mateus 11, 13, que o ofício dos profetas terminaram em João, isto é, nós temos que fazer uma distinção entre o ofício dos profetas, aqueles que profetizaram antes do Antigo Testamento, no Antigo Testamento, e do Novo Testamento, a profecia que foi revelada por Jesus através de João para as 7 igrejas da Ásia. Fazermos uma distinção entre aquilo que é o ofício profético, o ofício dos profetas, entre o dom de profecias, que hoje está muito presente nas nossas vidas através dos cânticos, da palavra, da revelação, da sabedoria de Deus pelo Espírito Santo através da palavra revelada e que um dia foi professada pelos profetas. Então nós precisamos fazer essa distinção para entendermos o que Deus quer trazer e aquilo que ele estava falando no contexto do seu povo, da nação que ele havia escolhido, a nação de Israel, para revelar ao seu povo aquilo que iria acontecer e aquilo que estava acontecendo de forma espiritual, dentro do contexto da história da nação, do povo hebreu, da nação de Israel. A nossa lição diz: as profecias, elas despertam e elas trazem esperança. E eu queria compartilhar um pouco com os irmãos o título da lição dentro deste contexto de despertar. Despertam, as profecias despertam. Essa palavra do verbo despertar, ela tem uma ação de Deus nas nossas vidas para nos tirar da nossa inércia, da nossa indiferença em relação àquilo que Deus está falando através da palavra profética. O ato de Deus nos tirar da prostração, de nós olharmos para Deus e para as profecias como palavra de Deus, como um renovo de Deus. Ela é o ato de Deus de dar início, de começar de novo, de nos levantarmos da nossa insensibilidade, de nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus, como indivíduos que não foram criados de forma aleatória, que não são frutos de uma inconsequência sexual, mas que foram gerados no amor de Deus, para servir a Deus, para adorar a Deus. E existem tempos nas nossas vidas, e os profetas, no seu ofício, foram levantados para isso, para falar para as nossas vidas em tempos de angústia, em tempos de deserto, de morte espiritual, de indiferença em relação a Deus. Então, para aqueles que gostam da gramática do verbo despertar, ele é um duplo particípio que vem falar sobre despertado ou desperto, aquele que é acordado do sono da indiferença, do sono da inconstância,
de quase da mortificação espiritual. E ele é despertado. Quando nós despertamos para uma realidade. Nós acordamos de manhã e a primeira coisa que nós recordamos é de que Deus nos deu o ar que nós respiramos, que Ele é o dono da nossa vida, que Ele nos cuida, que Ele zela por cada um de nós. E o ato profético, o ofício profético vem para nos alertar sobre isso. Então as profecias, elas nos despertam e nos trazem uma esperança, porque Deus nos chamou para uma viva esperança, para uma nova esperança, para uma esperança criada pelo sacrifício de Jesus na cruz, desde o projeto salvífico de Deus, desde da saída do Jardim do Éden, quando todos foram separados pelo pecado, mas regenerados pela morte de Cristo e pela redenção de Cristo na cruz, pela sua soberania de vencer a morte na cruz e nos trazer para uma viva esperança. Então as profecias, elas despertam e trazem esperança. O nosso textuário, ele também é muito significativo. Ele diz: bem-aventurado aquele que lê. Não há conhecimento sem leitura, não há crescimento sem leitura, não há como entender a palavra profética sem que você leia. Porque a partir do momento que você lê, o Espírito Santo vai abrir o seu entendimento, assim como diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 18, que Paulo falava: oro para que sejam abertos os olhos do vosso entendimento, para que vocês entendam. Então, para que nós entendamos, para que nós venhamos a entender a palavra da profecia que Deus fala à nação de Israel e, por conseguinte, depois da nação, aos gentios que foram sendo gerados no amor e na graça de Cristo, para entendermos o que Cristo, o que Deus estava, o que a Trindade estava formando e falando, para que as nossas vidas fossem edificadas, restauradas, para entendermos o propósito de Deus. Então você precisa ler. Então aqui diz: bem-aventurado, feliz é aquele que lê e os que ouvem a palavra do Senhor. Lá nos livros, nas cartas às 7 igrejas da Ásia, na profecia de João, que Jesus revelou a João para falar às 7 igrejas da Ásia, sempre no finalzinho, no início das cartas, no início ali do livro de Apocalipse, mas no finalzinho das cartas às 7 igrejas da Ásia, ele diz: bem-aventurados são aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo, aqueles que escutam a voz do Espírito Santo. Então nós temos que ler, temos que ouvir, e mais do que ler e ouvir, guardar as palavras desta profecia. Porque não nos adiantaria de nada nós lermos, nós guardarmos e não obedecermos. O salmista Davi dizia, dentro do contexto da poesia, da última lição que nós lemos anterior a esta: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. As profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Isso mesmo antes de todos os desdobramentos das idas e vindas do povo de Israel, de todos os deportamentos que eles tiveram dentro, tanto do processo de ir e vir, dos seus exílios, que foram, por alguns são considerados como castigos, e alguns profetas falavam como castigo de Deus, mas queremos sugerir aos irmãos a correção de Deus, a forma amável de Deus de ensinar ao povo a como obedecer a sua palavra, a como se voltarem-se para o Senhor, para entenderem o processo de Deus. Tanto no Reino do Norte, lá quando
o povo de Israel e o Reino do Sul ali com Judá foram levados tanto ao cativeiro assírio e o cativeiro babilônico. E quando a Babilônia invade o Reino do Norte, nós vemos que são 2 longos anos de cercamento por Nabucodonosor, onde lá nos finais, no final deste cercamento, os muros de Jerusalém são degradados, derrubados, as casas incendiadas. Você vê a ruína do povo de Deus por desobedecer à voz do Senhor, não entender a voz do Senhor. E nós olhamos dentro do contexto da história, quando Daniel vai no primeiro deportamento, ele já está no cativeiro, que a primeira leva foi com os príncipes de Israel, a monarquia, digamos, o alto clero de Israel já está presente, Daniel já está na Babilônia entendendo a língua dos caldeus, começando o seu ato profético ali. Só no livro 1 de Daniel nós já vamos ali para até o versículo 2, 17 anos, longos anos, onde Daniel já professava a palavra do Senhor. Na segunda deportação, dentro desses 2 anos de cerco à Babilônia, nós vemos que Daniel já está lá profetizando. E Ezequiel está no caminho, indo com a mão de obra, que está sendo levada agora para a Babilônia, para a terra dos caldeus. E Deus ali no ato profético já vai falando com o profeta Ezequiel, junto ao rio Quebar, e mostrando todas as visões referentes ao povo. Profetas esses que denunciaram o pecado, que se posicionaram contra o pecado da nação, dos reis, tinham acessibilidade dentro dos reinos e falavam com a autoridade de Deus, não tinham medo de falar num tempo de degradação moral, de falar contra o pecado. Eles se posicionaram contra a degradação moral, contra a promiscuidade, contra os pecados em geral da nação e quanto à questão da prostituição. Nós vemos ali o profeta Oséias, que foi um profeta com ofício de Deus, chamado por Deus, e que quando Deus fala com ele, pede que ele compre uma prostituta e que ele se case com ela e que tenha filhos gerados deste casamento para conhecer a fidelidade do esposo. E logo depois nós vemos dentro do contexto deste casamento que ela Gomer não se associa, não compreende os valores da dignidade do casamento e se separa de Oséias, e a palavra de Deus vai dizer que ela volta à sua prostituição. Deus ali estava usando a vida de Oséias apenas como uma referência, como um conceito figurado de mostrar que a nação de Israel estava em degradação moral, que estava sofrendo as consequências do pecado, que estava sofrendo as questões da indiferença em relação ao contexto da palavra de Deus, e Deus estava dizendo para aquela nação: não se prostituam, não vivam fora do contexto espiritual, fujam da promiscuidade, entendam que eu tenho com vocês uma aliança, porque esta aliança que eu faço com vocês é a aliança que eu quero para o meu povo e quero trazê-los de volta para mim, porque eu represento o noivo e vocês representam a noiva, eu sou o noivo, vocês são a noiva. É preciso o entendimento da aliança, do contexto de fidelidade, de amor, de santidade, para que o casamento, que é compreendido entre Deus e Israel, entre Jesus e a igreja, para que seja uma troca de fidelidade, de reciprocidade, de amor, de verdade, de santidade, para que haja crescimento dentro dos valores espirituais. Os profetas do passado, eles não tinham medo de falar, de denunciar o pecado dos povos. Eles eram mortos, eles eram apedrejados, eles tinham seus corpos cortados ao meio e as suas cabeças cortadas
pelo valor da profecia, da palavra profética. Então, hoje nós vemos pessoas que usam a palavra profética e dizem: não toqueis nos ungidos de Deus, como uma forma de se protegerem, de se autoprotegerem da denúncia do povo, da crítica em relação das pessoas e da igreja, ao fato de não toqueis nos ungidos de Deus, como se a profecia de hoje, como as profecias que hoje são muitas das vezes políticas, autoritárias, referenciais ao contexto de uma igreja, como se não pudesse ser tocado naquelas pessoas. Mas essas pessoas, esses profetas de antigamente, eles pagaram um preço muito alto, muito caro, para viverem o ato profético, o conceito da palavra de Deus. Então, a profecia de hoje, ela não confronta os pecados. Os pseudos profetas de hoje, eles não confrontam os pecados das pessoas e das nações. Mas eles querem aplausos, reconhecimentos, likes e também dentro de uma questão financeira que lhe seja muito peculiar e de uma forma errada dentro do contexto de prosperidade. Temos aí profetas maiores que foram chamados por Deus. Como os profetas do Reino do Norte, 2 profetas menores profetizaram para Israel, Amós e Oséias. O profeta Amós era um boiadeiro, um homem que cuidava de bois, de gado, e não obstante a sua simplicidade, a sua pequenez dentro de um contexto social, de uma cidade, de um país, de uma nação, mas mesmo assim ele profetizou a nação de Israel, com autoridade de Deus, com referências bíblicas, né? E nós podemos ver que quando Amós profetizou, quando Israel vivia grande prosperidade, onde havia uma grande riqueza na nação, contudo Deus reprovava as ações do povo, tais como o suborno, a corrupção, a injustiça. Em razão disso, Amós vaticinou o cativeiro, ele vaticinou o cativeiro como julgamento de Deus para a nação de Israel. Oséias condenou a infidelidade de Israel, como já falamos, que como uma meretriz traiu e abandonou o Senhor para seguir o caminho da idolatria, da luxúria, do homicídio, do roubo, da opressão. Como consequência, a nação foi levada ao cativeiro pela Síria, e apesar dos erros, ambos os profetas anunciaram que Deus prometeu restaurar o seu povo. Os profetas para exílio, os profetas de Judá para exílio são 4. Joel, que pregou arrependimento e profetizou o derramamento do Espírito. Miqueias, que denunciou a falsa espiritualidade, anunciou a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico e a restauração de Judá. Abacuque, que reclamou da violência, do litígio e da sentença distorcida, vaticinou que Deus usaria os babilônios para punir a nação, para que eles pudessem ter consciência da grandeza e do amor de Deus. E nós vemos lá no livro de Abacuque, o capítulo 3, que fala ali de que é considerado o Salmo de Abacuque, onde ele fala da grandeza de Deus, do valor de agradecer a Deus, de glorificar a Deus mesmo num tempo de aflição. Temos Sofonias também, que apontou os pecados dos príncipes, a destruição do grande dia do Senhor e a restauração do remanescente. Todos os profetas, todas as profecias abordam o juízo, mas enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento. Os profetas pós-exílios, os profetas de Judá pós-exílio são 3. Ageu, que persuadiu o povo a reconstruir o templo, e Deus prometeu prover os recursos da construção e assegurou que a glória desta casa seria maior do que a primeira. Zacarias, que animou o povo, e Zorobabel a concluírem o templo com a mensagem: não por força, não por violência, mas pelo meu espírito.
e anunciou a vinda do Messias como o renovo do Senhor. Malaquias, que repreendeu o desleixo dos sacerdotes, os pecados do povo e a negligência com os dízimos e ofertas. O livro encerra o cânon no Antigo Testamento e conclui com a promessa de que o dia do Senhor está vindo. Bem, meus irmãos, a gente pode entender assim que os 12 profetas menores, eles foram usados por Deus tanto antes e depois do exílio. Podemos perceber sobre isso que nós temos um cuidado de Deus, um zelo de Deus sobre as nossas vidas para com os nossos pecados, os nossos erros, não para nos condenar, mas para nos chamar em amor, para nos corrigir em amor, para que nós possamos entender aquilo que Deus tem preparado para os seus. Nós temos também o livro de Apocalipse, que significa as revelações especiais de Deus ao homem em Jesus Cristo, que trata da revelação. A revelação de Jesus Cristo assegura que o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Apresenta o apóstolo João como seu autor. Os destinatários, eles são identificados pela cidade das 7 igrejas da Ásia Menor. Isso quer dizer a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. E o livro encerra o cânon do Novo Testamento e revela a vitória final do reino de Deus. Isto é uma mensagem de esperança. Na revelação, Cristo disse a João: escreve essas coisas que tem visto, e as que são e as que vão acontecer. Significa o registro do passado, do presente e do futuro. No passado, Deus testificou a palavra de Deus. No presente, todos devem guardar as palavras da profecia. E no futuro, irá se cumprir a esperança da volta de Jesus. De modo, o livro nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de participar da eternidade com Ele. E as revelações do futuro atestam que Deus controla a história, Satanás será derrotado, o pecado será banido, e aqueles que venceram herdarão a nova Jerusalém. Por isso somos encorajados a clamar: ora vem, Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, não devemos esquecer que as profecias, elas vêm para nos despertar de um tempo, e talvez um dos piores tempos, onde a igreja está vivendo a sua frieza geral, onde muitos ainda estão indiferentes, insensíveis, mas Deus está nos chamando pelas palavras proféticas. Profecias estas que já vêm há muitos e muitos anos restaurando, despertando, chamando vidas e pessoas a uma nova esperança. Sê fiel ao teu Deus. Sê fiel ao Senhor da tua salvação. Deus te escolheu com um propósito. Deus te chamou para o despertamento. E esse despertamento já está acontecendo. Porque ele não procede de uma igreja. Ele não procede de um movimento. Mas o despertamento, o fogo de Deus, que revelam as profecias, a soberania e a chamada para Cristo, ela acontece de caráter individual, no meu despertamento, no seu despertamento, no nosso despertamento como igreja, para que possamos entender as promessas, os valores das profecias, e que o exílio, muitas das vezes, que nos leva a um deserto, a um deportamento por lugares difíceis, distantes da nossa pátria, para nos ensinar que o amor de Deus se revela mesmo em lugares distantes, assim como Deus chamou a Israel, assim como Deus os deixou sob o domínio dos caldeus por 70 anos, mas Deus lembrou que quando eles estavam voltando, eles voltariam agora ali no Salmo 26 com alegria, cantando com alegria, porque as nações em redor de Israel conheciam Israel pelos seus cantos. Cante um cântico de vitória,
mas retorne para o Senhor, para os valores da palavra de Deus, para os princípios éticos e morais e espirituais da palavra de Deus, cantando hinos de vitória. Porque aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo um dia também ceifarão. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém.